aí, quando que a vida te tirou do lugar? É sobre isso que a gente vai conversar hoje na leitura de mais algumas páginas do Carreira Saudável. Bem-vindo, eu sou Rebeca Toyama e você está no podcast 7 minutos sobre carreira saudável. Estamos aqui lendo o livro e lendo a história do Marcos Bernardo, que no episódio anterior, literalmente no episódio anterior, nos conta que estava passando por uma mudança no banco, ele trabalhava num banco internacional, e aí estava se questionando sobre a carreira, até o momento o questionamento não foi só sobre carreira, porque ele descobriu que estava com câncer. E aí ele percebeu que realmente a vida conseguiu me tirar do lugar. Então não bastou só a questão que estava acontecendo na área, a venda e etc. A vida deu esse chacoalhão no Marcos Bernardo. E a gente vai continuar aqui fazendo a leitura dele. Se você quer pegar o comecinho, não vou ler agora, a gente já leu uma página e meia do depoimento dele, hoje a gente vai ler mais um restante. Convido você a assinar o canal e lá tem uma playlist organizada desde a página 1, os outros depoimentos, as outras ferramentas, e lá também tem o Liderança Sustentável, que é o programa de entrevistas que eu tenho em parceria com a Rádio Valinhos, toda sexta-feira às 14 horas ao vivo, junto com meu parceiro de bancada, Wagner Faneco, e lá a gente entrevista líderes. Aqui no livro, a gente tem alguns depoimentos de clientes que eu atendi. No meu segundo livro, Histórias que Transformam, lá também tem 20 histórias de clientes que eu atendi. Mas lá no Liderança Sustentável, a gente tem líderes que, independente de já terem passado na minha vida, geralmente eu falo que são líderes inéditos, contando como é que a gente exerce uma liderança mais saudável, porque existe uma conexão muito grande com o nosso tema aqui, que é liderança, que é carreira saudável. Mas vamos lá, tô no final da página 110, a última frase foi: sim, a vida conseguiu me tirar do lugar. Eu não ia me aposentar? Era hora de encarar uma longa jornada de radioterapia e quimioterapia. Um ano de licença do banco. Devo dizer que, mesmo antes da doença aparecer, a única possibilidade que eu consegui enxergar para aquele incômodo seria mudar de CNPJ, mas não de carreira. Foi nesse momento, então, quando já estava fazendo terapia, que um amigo me indicou a Rebeca. Fui lá despretensiosamente e logo de cara tivemos uma longuíssima conversa. E ela me chamou a atenção pelo fato de me ouvir bem mais do que falar. Ela me convidou. Quer fazer um processo? Descobrir um caminho diferente para você seguir? A grande verdade é que eu já tinha vários cursos de coaching dentro do banco, mas a Rebeca tinha um diferencial latente. Ela parecia trabalhar o ser humano de forma integral, passando por todas as camadas da vida, não era só no executivo. Eu preciso mesmo saber o que eu quero, quais possibilidades eu tenho. Sim, vamos fazer o processo. Ver o próprio sucesso da história da Rebeca, que saiu do mundo corporativo e estava vivendo ajudando pessoas, contribuindo com elas, foi altamente inspirador para mim. Quando eu tinha os meus funcionários, no fundo, estava sendo coach deles, ajudando, fazendo gestão de equipe, só talvez não tivesse pensado nisso de forma mais profunda. Fiz o processo que foi muito acolhedor para mim. Eu precisava daquilo, já que estava no momento mais fragilizado da minha jornada. Então, durante essa experiência, eu descobri uma nova possibilidade, que seria fazer exatamente o que a Rebeca estava fazendo. A carreira dela me interessa. O método que ela aplicava, com encorpamento, de integrar o ser, ver valores, ampliação da consciência, tudo isso me encantou, abriu meus olhos. Foi numa das últimas etapas do processo, fazendo o plano de ação, que eu disse: não precisamos fazer o plano de ação, ele já está pronto. Ela me olhou surpresa e eu continuo. Quero fazer a formação com você. Quero testar se posso fazer o que você está fazendo. E Rebeca sorri. E eu lembro desse dia até hoje, já está na página 112. Porque o que acontece? O que a gente pode aprender com esse trecho aqui do Marcos Bernardo, que é por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês? Não é o nosso potencial que nos limita, é a nossa visão de mundo que nos limita. Então, quando ele enxergava, estou num banco, sou um funcionário CLT, é como se todas as possibilidades se restringissem a essa. Aquele mercado, aquela forma de contratação,
E conforme a gente foi caminhando e pautando possibilidades, não apenas naquilo que ele tinha enquanto visão de mundo, que é o que eu, enquanto mentora, coach, enfim, faço, ele foi enxergando que aquela era uma entre milhares de possibilidades. E aí a gente vai falar, e agora? Então tá bom, tem milhares de possibilidades, como é que eu escolho? E foi o que ele trouxe. Quais são os seus valores? Aproveita aí, você está aqui comigo, vamos lá. Quais são os seus valores? As suas escolhas precisam estar pautadas, senão a sua vida vai deixar de valer a pena. Quais são os seus talentos, suas forças? Porque quanto mais aderente, alinhado for a tua escolha a esses aspectos das suas forças, e por isso que é tão importante a gente reconhecer nossos talentos, nossas forças, melhor ainda. E qual o seu conhecimento? Então, é como se a nossa construção, a nossa jornada, ela realmente nos levasse à resposta que a gente está procurando. Então tem aquela coisa do arquivo X, para quem é da minha idade, que assistiu muito X-Files, a resposta está lá fora. Não, a resposta está aqui dentro. Uma parte está lá fora, claro, o mercado está lá fora, as oportunidades estão lá fora, seja executivo de banco, seja um mentor, seja um planejador financeiro, claro que a atuação está lá fora. Mas a gente precisa olhar para dentro para encontrar essa resposta. Porque o sentido da vida, ele parte daqui de dentro. Então, se eu quero uma carreira com propósito, com sentido, eu tenho que olhar aqui para dentro. E claro, já deu 7 minutos, ainda falta um pedaço da história do Marcos Bernardo. Mas os aprendizados que esse trecho nos trouxe já são extremamente preciosos. Então, vou finalizando por aqui, te convidando, claro, novamente, assina o nosso canal. Fez sentido? 3Cs, curte, compartilha, comenta. Traz aqui como é que tem sido as suas escolhas, a sua visão de possibilidades. E eu vou estar aqui te esperando no próximo episódio. Até lá, vou ficar aqui fazendo votos que você sim tenha uma carreira saudável. Até o próximo.